Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pai Senhor, para todos os irmãos. Amém. Glória ao nome do Senhor. A palavra de Deus, eu quero só deixar um versículo. A palavra de Deus em Colossenses, capítulo 4, versículo 2, diz assim: dediquem-se à oração, vigiando por meio dela com ações de graças. Aleluia. Colossenses 4, 2 diz assim: dediquem-se à oração, Aleluia. vigiando por meio dela com ações de graças. Aleluia. Ações de graças, agradecimento, gratidão. A palavra traduzida quer dizer gratidão. Aleluia. Paulo, orientando os irmãos em Colosso, quando ele manda uma carta, ele recomenda que os irmãos sejam dedicados à oração. Aleluia. Dedicados à oração. Aleluia. Existem alguns segmentos que o crente de oração, alguns tipos de comportamento que o crente de oração ele possui. A Bíblia diz, irmãos, que o inimigo, no final dos tempos, se possível, enganará até escolhidos. Ou, em uma tradução mais ampla, mais atualizada, ele enganará até pessoas que estão em liderança de grupos, igrejas. Esses dias, todos nós, é sabido de todos nós, que a Embaixada da China deu um presente para o Brasil. E se vocês forem analisar o presente que a China deu para o Brasil, é uma réplica quase idêntica da imagem da besta do Apocalipse 12 e 13. O mesmo significado, o mesmo símbolo da imagem da besta segurando o planeta Terra e, segundo eles, está protegendo a besta, protegendo o planeta Terra. E no comentário postaram uma foto e no comentário apareceu um crente para falar a biografia dele, o crente, o Salmo 23 que foi lido aqui. E estava lá professor, não sei o que, sou cristão, tal. Ele falou mesmo assim: gente, isso é uma imagem cultural. Nós não podemos comparar a cultura do Brasil com a China. Isso é uma cultura deles. É uma imagem que traduz isso. E aí, eu gostei dos capítulos 12 e 13 do Apocalipse, a imagem da besta. E ainda ressaltei, se quiser, pode pesquisar a imagem da besta que vai submergir do mar e faz um comparativo com a imagem que foi a qual vocês estão analisando e dizendo que é uma simples imagem, um feito cultural. Aí um crente respondeu mesmo assim esse versículo. Um crente respondeu mesmo assim para essa pessoa que se diz cristão e que achava normal a imagem da besta. Aí uma mulher crente, essa devia ser daquela geração, ela respondeu mesmo assim: Satanás no final dos tempos, se possível, vai enganar até os líderes, ou já está enganando líderes.
aqueles que acham normal a imagem da besta. Se a gente for olhar para o mundo, irmãos, olhar para o mundo, eu sempre digo, o Brasil, os cristãos estão comemorando, estamos alcançando 84 milhões de pessoas declaradas cristãs no Brasil. Eles comemoram um feito histórico. O país na América Latina com maior quantidade de cristãos, os maiores do mundo. Só que a gente vai olhar o fundo da garrafa, missionário. Parece que o óleo ficou embaixo. Subiu só a água, não se misturou, o óleo ficou embaixo. Por quê? A gente vê crente normatizando, a gente vê na internet, até próximo nas igrejas onde nós frequentamos, onde nós pregamos, crentes normatizando o homossexualismo, normatizando o divórcio. Eu conheço pessoas que pregam que é lícito você separar hoje, caso amanhã, separa amanhã, não deu certo, caso novo, ao presbítero com 4, 5 casamentos, 4, 5 filhos diferentes, cada um tem um casamento. Eles sobem nos púlpitos das igrejas para pregar, para ensinar. Estão normatizando algo que Deus condenou. Está normatizando algo que Deus condenou. Está normatizando coisas que Deus antes sacrificou mundos e vidas para que não acontecessem. E nós estamos achando que isso é um percurso normal no meio da civilização. Por quê? Porque existem muitos cristãos nos dias de hoje que estão com medo de ser cancelados na empresa que ele trabalha, na vizinhança, na escola que ele frequenta. Então, para não ser cancelado no ambiente secular, ele prefere dizer que não, isso é normal, Jesus ama a todos mesmo assim. Não, o que importa é que o amor de Deus é maior. Eles pregam a ascensão do amor, mas não pregam a ascensão da dedicação à oração. Irmão, crente que ora, ele carrega um fogo com ele, que esse fogo não permite que o óleo que está na vida dele se misture com a água do mundo. Não permite. O cristão que ora, irmãos, ele vai achar, ele tem certeza, ele não acha. E ele prega que pecado é pecado. E pronto. O cristão que ora, ele prega que, como Paulo disse aqui, vigiando sempre por meio da oração e por agradecimento, gratidão. Sabe por que muitos têm medo de ser cancelados? Porque ele nunca teve coragem de renunciar à própria vida para agradar a Cristo. Quando a pessoa tem medo de renunciar, ele normatiza tudo pecado. Ele acha que um crente ser um cambalachoeiro, um trambiqueiro é normal. Ele acha que um crente ser o que nós na cultura anterior chamávamos de raparigueiro, um namorador dentro da igreja, hoje não é com outra, e assim sucessivamente é normal. E não é, irmãos. Satanás tem enganado pessoas dentro da igreja. Antes ele se preocupava em tirar as pessoas dentro da igreja. Hoje não, ele quer contaminar pessoas que estão dentro da igreja para ficarem e permanecerem doentes dentro da igreja.
crentes e muitos que dormem, dormindo dentro dos templos e achando que estava orando, mas estava normatizado com o mundo, irmãos. Estava normatizado com o mundo. O Apocalipse diz mesmo assim que quando veio o sinal da besta, o povo se prostrou e adorou a besta. Já imaginou o Apocalipse revelando? E aí vai ter pessoas que vão se prostrar e adorar a besta. E pasme, muitos desses que vão se prostrar e vão adorar a besta, conviveram dentro da igreja, viveram dentro da igreja, cantaram, receberam palavra, receberam profecia, tomaram ceia, mas nunca colocaram o seu pé no altar de Cristo para renunciar à sua própria vida. Porque aquele que renuncia, o diabo aparecer para ele e falar: ou tu renuncia a Cristo ou tu morre. Ele vai falar mesmo assim: eu prefiro morrer, mas eu não renuncio ao Cristo verdadeiro, Filho de Deus vivo. Aleluia. Nós estamos normatizando. Estou normatizando. A normatização do pecado é a nova meta de Satanás. Mas eu creio, eu louvo, agradeço, eu exalto, porque em meio a tudo isso, Deus chega para Elias e diz mesmo assim: olha, não pense que todos se venderam. Eu ainda tenho 7.000 que não se curvaram. Eu ainda tenho os meus que não se curvam. Eu ainda tenho pessoas mensageiras lá que não se curvam. Eu ainda tenho aqueles que quando eu oro eles vão. Eu ainda tenho aqueles que colocam o dedo na cara do diabo e dizem: não, eu sou filho do Deus Altíssimo e a minha casa tu não pode montar. Aleluia, aleluia. Paulo nos orienta a estarmos vigiando, dedicados à oração. Irmão, a chave da prudência, da vigilância, são momentos de oração com Deus. E aí, nesses momentos de oração, você vai buscar revestimento, graça, vai tocar os vestes de Jesus, e Ele vai te responder mesmo assim: a minha graça, ela é o suficiente, ela te basta. Pregue, não tenha medo de pregar para o mundo, não tenha medo de pregar para aquele desconcertado, profetize, diga para ele: olha, eu sou mensageiro, não me curvo, não tenha medo de enfrentar cancelamento do mundo, cancelamento da empresa, não tenha medo de ser cancelado na sua rua, não tenha medo, não tenha medo. Lucas capítulo 14, versículo 26, Cristo disse mesmo assim: aquele que não aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, amigos, parentes, até mesmo a sua própria vida, não pode me seguir. Não pode me seguir. Eu tenho medo de ser cancelado. Glória a Deus. Glória a Deus. Não tenho medo da internet cancelar você do Instagram, do amigo, seu, a sua página. Não tenho medo. Seja aquilo que você é em Deus. E o Senhor vai dizer para os profetas: olha, ainda tem muitos lá que não se curvam, não se curvaram, que não se curvaram, que não se curvam. Nós estamos, só para a gente terminar, aqui no Brasil nós estamos preocupados com grandes templos. Nós estamos preocupados quem é a tua cobertura espiritual. Nós estamos preocupados com quem é o teu pai espiritual. Essa é a preocupação do Brasil, para fazer uma viagem, para fazer um curral de ovelhas. Só
Só que quando você olha para países na África, na Ásia e no Oriente Médio, a Síria, por exemplo, os cristãos são perseguidos e são exterminados por minorias sunitas e xiitas. Na África, irmãos, está se juntando uma perseguição por grupos pró-protestantes a grupos terroristas. Estão perseguindo os cristãos, sabe por quê? Porque a ideia deles é o seguinte: se o cristianismo, se os evangélicos aumentarem, as forças de lutas e resistência vão diminuir, porque os soldados estão se convertendo e aí eles resolveram perseguir a igreja. E não persegue para dar sua não, para matar mesmo. A China já tem 52 líderes que fazem células presos, porque compartilharam as células nas redes sociais e lá não podem. O Sudão do Sul, crentes são perseguidos e escorraçados em vários outros países. E aí eu pergunto para vocês: quem são os pais espirituais desses crentes que estão aí no mundo escondido, pregando o Evangelho? Vivendo hoje, pregando hoje, sem saber se vai estar vivo amanhã para pregar para outra pessoa. Quem é a cobertura deles? Alguém aqui vai lá dar cobertura para eles, ser pai espiritual deles? Ou dar oferta para esses crentes? Dar, como se diz no mundo, dar a cara, as tapas? Não, irmãos. Nós queremos o bem bom, nós não queremos ser cancelados no mundo espiritual. Alguém, você já viu algum pastor indo pregar na Somália? E dizer mesmo assim: não, eu vou ser pai espiritual dos crentes aqui na Somália a partir de hoje. Vai! É um desafio. É um desafio. Chega hoje, amanhã está caçado a cabeça na bandeja, irmãos. Porque a Somália é um dos países que mais mata os cristãos do mundo. E é um dos países na África onde há a maior manifestação do Espírito Santo. Porque os crentes se escondem para não morrer, mas eles não se escondem de pregar o Evangelho. Sabe por quê? Aqui no Brasil nós estamos acostumados à religiosidade que a Igreja Católica trouxe, que é o simbólico religioso. Lá na Somália, eles estão acostumados a viver o Evangelho que Paulo viveu. Prega hoje e se esconde amanhã, porque os caras vão te caçar. Vai para a vila, prega hoje, 10, 20, 30 são batizados com o Espírito Santo. Você batiza 10, 15, 20 nas águas. Só que amanhã tu tem que se esconder, porque os caras já sabem que tu foi lá e batizou o crente. Tem crente manifestando o Espírito Santo lá. Amanhã a tua cabeça está prêmio. Eles são acostumados com o Evangelho que Paulo viveu. Prega hoje, se esconde amanhã, porque tua cabeça está prêmio. Porque senão tu não prega depois do amanhã. Aí Paulo nos orienta: irmãos, dediquem-se em oração e vigiem, agradecendo ao Senhor. Essa mensagem ela se encaixa para o Brasil nos dias de hoje. Ela se encaixa perfeitamente para os 84 milhões que estão levantando a bandeira: eu sou cristão, mas não querem ser cancelados em nome do Evangelho. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo derrame um fogo, e que esse fogo traga, irmãos, uma batalha espiritual aqui no Brasil, para dividir o óleo da água, para dividir o joio do trigo, para que o Espírito possa queimar as casas, para que o Instagram comece a cancelar os crentes, para que a polícia comece a procurar crente onde estiver. Olha, a perseguição tem que existir, tem,
hipocrisia tem que existir, mas é na perseguição que será manifestado os verdadeiros servos, filhos, adoradores, pregadores do Evangelho. Aleluia! Aleluia! Que o Espírito nos fortaleça a cada dia e que nós possamos entender, irmãos, que a nossa estadia nesse mundo é passageira, mas a Cristo é eterna para sempre. Aplauda o nome de Jesus.